Imagine uma espécie humana com o tamanho de uma criança vivendo em uma ilha isolada, caçando elefantes, anões e talvez dragões de Komodo. Não é ficção. Essa criatura existiu. A história começa em 2003, na Ilha de Flores, Indonésia. Foi ali que uma equipe internacional liderada pelo arqueólogo Mike Morwood encontraram algo completamente inesperado. Os ossos de um pequeno hominídeo apelidado carinhosamente de Hobbit, com apenas 1,5 m de altura. O fóssil mais completo foi encontrado na caverna Lian Bua, apelidado de LB1, mas não pertencia a uma criança, mas sim a uma fêmea adulta e incluía partes do crânio, da mandíbula e do esqueleto pós-craniano. Desde então, esse pequeno ancestral passou a ser conhecido como Homo floresiensis, e sua descoberta abriu um intenso debate sobre nossa própria evolução. O Homo floresiensis era realmente pequeno e pesava por volta de 25 quilos. Mas o que mais chama a atenção é o seu cérebro diminuto, apenas 430 milímetros, aproximadamente 1/3 do volume cerebral de um humano moderno. Seu corpo tinha proporções incomuns. Quadris largos, ombros voltados para frente, braços relativamente longos, pés grandes e planos que provavelmente afetavam seu modo de andar. O mais intrigante é que várias dessas características lembram hominídeos bem mais antigos, como os australopitecíneos, ancestrais que viviam na África milhões de anos atrás. Isso levanta uma pergunta fascinante: como essas formas tão primitivas foram parar em uma ilha da Indonésia? O Hobbit viveu entre 100 mil e 50 mil anos atrás, mas ferramentas de pedra atribuídas a ele sugerem uma ocupação ainda mais antiga, de até 190 mil anos atrás. Por um tempo, pensou-se que ele teria convivido com humanos modernos. No entanto, novas análises de datação indicam que esses hominídeos desapareceram pouco antes da chegada do Homo sapiens à Ilha das Flores, por volta de 46 mil anos atrás. Mesmo assim, as evidências apontam que ele dominava o uso de ferramentas simples, sendo capazes de cortar carne, madeira e até trabalhar ossos, o que mostra uma inteligência funcional, apesar do cérebro reduzido. Embora sua dieta ainda seja um mistério, evidências sugerem que ela era bastante variada. Há indícios de consumo de carne crua, vegetais fibrosos e possivelmente até animais locais como roedores e dragões de Komodo. As marcas de desgaste nos dentes apontam para uma mastigação intensa, o que sugere o consumo frequente de alimentos crus e duros. Mas como uma espécie tão pequena chegou até ali? A principal hipótese é o chamado nanismo insular. Ancestrais do Homo erectus teriam alcançado a Ilha de Flores e, ao longo de gerações, reduziram de tamanho devido à escassez de recursos e à ausência de grandes predadores, um fenômeno comum em populações isoladas em ilhas. No entanto, nem todos aceitaram essa explicação de imediato. Em 2006, alguns cientistas argumentaram que o esqueleto LB1 não pertencia a uma nova espécie, mas sim a um humano moderno com microcefalia, apontando supostas deformidades e semelhanças com os pigmeus que vivem atualmente na região. Essa teoria, contudo, foi amplamente refutada por análises posteriores. Hoje, a comunidade científica reconhece o pequeno hominídeo como uma espécie distinta, com características únicas que não podem ser explicadas apenas por patologias ou variações modernas. Os pequenos hobbits desapareceram há cerca de 50 mil anos. Pouco depois, o Homo sapiens chegou à ilha. Coincidência? Talvez não. Sua extinção marca o fim de uma linha evolutiva única. E como outras espécies humanas, neandertais, denisovanos e homo luzonenses, ele desapareceu quando nossa espécie começou a dominar o planeta. A descoberta do Hobbit desafiou tudo o que pensávamos saber sobre a nossa própria origem. Revelou que o passado humano é muito mais diverso e complexo do que se imaginava. E a pergunta que permanece é inevitável: quem mais está escondido sobre as selvas e cavernas do Sudeste Asiático? Ou em cantos esquecidos no resto do mundo? Quantas outras linhagens ainda dormem sob a terra e não foram descobertas? O mistério persiste, tão profundo quanto o tempo.